Bem-vindo ao iTalk, diretamente do Parlamento Europeu em Bruxelas, onde você tem a possibilidade de colocar as suas questões aos decisores da União Europeia. Chamo-me Alex Taylor e estou aqui para garantir que as suas questões vão ter resposta. A nossa convidada de hoje é Viviane Reding, a vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela pasta da Justiça e dos Direitos Fundamentais, um vasto leque de tópicos para abordar. Boa tarde, muito obrigado por estar connosco, Sra. Reding. Questões rápidas, respostas rápidas, este é o princípio do iTalk. Vamos ouvir a primeira questão. Chamo-me Nena Giorganti e sou grega. A minha pergunta é a seguinte: a Carta Internacional dos Direitos Humanos não dá qualquer competência específica à Comissão Europeia para agir de forma positiva no campo dos direitos humanos. A Sra. Reding considera que esse tipo de ação positiva é necessário para que os direitos humanos sejam respeitados, porque até à data são apenas teóricos. Esta carta tem um verdadeiro poder? Não são só ideias? Tem muito a ver com ideias e acho que é importante porque enuncia os valores da Europa. Alguns destes valores são aplicados nas legislações nacionais e outros na legislação europeia. Quando falamos de livre circulação de pessoas, por exemplo, um dos maiores direitos dos cidadãos europeus está previsto na Carta e tem que ser aplicado na Europa. Acha que tem sido mais ou menos respeitada pelos governos nacionais? Depende. O Acordo de Schengen, por exemplo, deve ter a supervisão da União Europeia e da Comissão, e a Comissão está a fazê-lo. Vamos publicar um relatório com os resultados de Schengen para reforçar os direitos dos cidadãos em relação à livre circulação. Temos uma questão sobre esse tema. Vamos então ouvir a próxima pergunta. Boa tarde, Sadeniat da Bélgica. Acha que ao fechar certas fronteiras europeias está-se a respeitar os direitos dos cidadãos? É uma questão de que já falou. França e Itália começaram a fechar as fronteiras por causa da crise tunisina. Eu acho que não houve nenhuma crise tunisina. Houve 10 mil tunisinos que estavam a vir para norte e isso não nos parece que seja uma crise. Mas foi para a França e para a Itália, porque fecharam as fronteiras. Sim, mas acho que estavam errados ao fazerem isso e acho que uma fronteira só pode ser fechada em situações muito sérias e deve ser uma decisão tomada ao nível europeu. Como, por exemplo, que tipo de situações é que descreve como sendo muito sérias? No caso, por exemplo, de hooligans a tentarem passar por causa de um jogo de futebol, aí poderia haver um controle fronteiriço rigoroso. Pode haver casos de epidemia de uma doença grave e os bens devem ser controlados, mas não no caso de 10 mil tunisinos que querem vir para a Europa. Vamos então ouvir a terceira questão para a Sra. Reding. Considera que a União Europeia pode ter um papel a desempenhar na legalização do casamento homossexual em todos os Estados-membros? Temos situações muito similares em vários países. A Grã-Bretanha reconhece o casamento homossexual, a França não. Em relação à adoção, há políticas divergentes nos diferentes países. Os homossexuais não têm os mesmos direitos na União Europeia. As leis sobre o casamento e a família e a definição do que é o casamento e do que é a família não é um assunto europeu. É claramente uma competência nacional. Mas porquê? As pessoas que sofrem porque não se podem casar é um assunto europeu, é um assunto que lhes diz respeito. Sim, mas a União Europeia só pode fazer o que está escrito no Tratado. E o Tratado determina que as questões da família e do casamento são da competência nacional. Mas pessoalmente, acha que isso é bom ou mau? Não tenho que fazer juízos de valor sobre essa questão. Foi decidido entre os 27 e os respectivos parlamentos e isso é o que eu devo respeitar. Muito bem, escutemos a próxima questão. Buongiorno, mi chiamo Irina Leone, Chamo-me Irina Leone e sou metade italiana, metade holandesa e os meus pais estão divorciados. Que leis devem ser aplicadas no caso de crianças de pais divorciados de nacionalidades diferentes? De bambini di genitori divorziati, ma di genitori di nazionalità diverse.
Fiquei muito surpreendido acerca de 1 milhão de divórcios na União Europeia entre casais de nacionalidades diferentes. E as crianças? E vai haver cada vez mais por causa da livre circulação de pessoas e devido ao facto de nos podermos casar com quem quisermos, tendo em conta as condições do Estado-membro onde nos casamos. Mas, mais uma vez, não supervisionamos as leis do casamento e do divórcio. O que tenho estado a fazer é facilitar a livre circulação de pessoas para que, quando cidadãos de Estados-membros diferentes se quiserem divorciar, possam seguir regras muito claras sobre que lei deve ser aplicada, para que não haja uma corrida aos tribunais pelo parceiro mais forte, em detrimento do parceiro mais fraco, e para que exista uma definição muito clara das regras sobre as crianças. Vamos ouvir a próxima questão. Bons dias, chamo José Manuel Garcia de Espanha. Gostava de saber que tipo de leis para proteger as crianças da internet estão a ser criadas. Muito obrigado. Acha que as crianças precisam de ser protegidas da internet? Obviamente que sim, em alguns casos, mas a censura também é um problema. Acho que os pais deviam estar mais atentos ao que está a acontecer na internet. Foi por isso que criamos o programa Internet Segura, no qual informamos os professores, os pais e ajudamos-los a melhor protegerem os seus filhos. Também tive reuniões com redes sociais para que a identidade de uma criança seja secreta por defeito. Assim, os predadores não podem fazer mal às crianças mais pequenas. O que é que diz aos pais que consideram que não é um assunto que seja da sua responsabilidade, que devia haver leis para proteger as crianças? Há leis que as protegem de outras coisas. Há leis que protegem as crianças. O que é ilegal também o é na internet. Isto não impede os predadores e os criminosos de estarem na internet. Por isso, os pais precisam de ajudar os seus filhos a serem extremamente prudentes quando utilizam essa ferramenta extraordinária que é a internet. Mas os criminosos também utilizam essa ferramenta. Muito bem, próxima questão aqui no iTalk. Chamo-me Joana Kluter, sou alemã. Gostaria de saber o que está a União Europeia a fazer para proteger os dados pessoais. Uma pergunta muito vasta. Como é que está a proteger os dados pessoais e que tipo de dados precisa de ser protegido? Todos os tipos de dados pessoais. Há um grande princípio na Europa que está inscrito nos nossos tratados que diz que os dados pessoais pertencem à pessoa e só se a pessoa transmitir e concordar com a utilização dos seus dados pessoais é que eles podem ser utilizados. E também posso retirar os meus dados se não quiser que eles sejam utilizados de novo. É por isso que vamos apresentar novas leis de proteção de dados para as adaptarmos ao novo mundo da internet, porque as leis que temos atualmente são para o antigo mundo, quando não havia internet. Sim, mas também está contra os bancos e outras empresas multinacionais que não respeitam todas as leis europeias porque querem ter acesso aos nossos dados para terem lucro. É verdade, e é por isso que temos que ter regras muito fortes e obrigatórias. Posso responder-lhe com uma frase? Se uma empresa quiser comunicar com os cidadãos, com os consumidores na Europa, tem de aplicar a lei europeia. Ponto final. Bem, esse é o princípio do iTalk, questões rápidas com uma resposta de uma frase. Vamos então ouvir a última questão. As políticas de asilo vão ser harmonizadas em toda a União Europeia? É uma boa ideia ter as mesmas políticas de asilo em toda a Europa? É uma questão de direitos humanos. Devíamos respeitar todos os mesmos direitos. É absolutamente verdade que deveríamos ter as mesmas regras de asilo. Estou muito contente por ver, sobretudo, jovens cidadãos preocupados com a maneira como os governos lidam, de forma muito restrita, com os direitos de asilo. O direito ao asilo é um direito humano. Se correr riscos no seu país de origem, temos que o proteger. Mas se não houver perigo e for um imigrante ilegal, também temos a possibilidade de o mandar embora. Por isso, respostas rápidas para os que têm direito ao asilo e respostas rápidas para os que são imigrantes ilegais.
quick answer to those who have the right to asylum and quick answers to those who are illegal immigrants. Muito obrigado, Viviane Reding. Foi o iTalk desta semana. Vemo-nos na próxima semana. Pode colocar as suas questões a Daniel Cohn-Bendit, co-presidente dos Verdes aqui no Parlamento Europeu. Até lá.